Resultado dos milhares de trogloditas que já tinham peidado, mais alguns eremitas que ainda não haviam cheirado, no final só sobravam 11. Só sobravam 11, mas que também sonhavam peidar e acabavam peidando o de bronze, que era o peido que faltava para completar. Aí, um famoso historiador, um tal chamado de Mr. Cocó, em vez de peidar, arrotou. Descobriu então que esse arroto era um peidinho meio escroto que subiu de elevador, pensou, refletiu, questionou, mas de facto era polémico e num termo meio académico ele assim classificou-o de peido de amor. Que aliás todo mundo adora, é aquele peido que demora, quanto mais tempo, melhor, já dizia a minha avó. Mas o peidinho é tão sacana que escapa do buraco do pijama e se espalha por cima da cama e por julgar profano a gente só peida por debaixo do pano e não conta para ninguém. E olha que se alguém peidar um bocadinho além, o peido é tão sem vergonha que já vem Dona Cegonha trazendo o peido neném. Por isso, se por acaso inchar a tua barriga, pode ser verme, lombriga, caroço de rapadura ou até mesmo um peido de carne e osso. Num espasmo de gastura que de tanto alvoroço ameaça arrebentar. Mas se a barriga começar a estufar, mais ou menos na altura do umbigo, não precisa de apavorar. Ouça apenas o conselho de um amigo. É só você procurar direto um peidologista, que o feto não corre risco. E este também não. De ser mais um moralista. Na hora de se peidar, que foi o caso que Sven fez, é que às vezes acontece que a cada mês que termina, se não for nenhum bicho nem língua má, é o peido que amingua e cresce. Não é sina nem castigo. É o fruto que amadurece, como farinha de trigo que embola no vatapá. De vez em quando se mexe, pois presta atenção no que eu digo. Reserve logo uma creche para depois não se aporrinhar. Um mês, depois 2, até 3. Dá mesmo tonteira e zonzeira. Mas se antes de completar os 6 der crise de caganeira e a trompa grudar na tripa, se a ultrapeidografia for realmente bem feita, é ripa na chulipa, acusa já no pinote, se o cheiro do filhote é de peido ou da peida. Porém, o maior crime que se pode fazer com o peido que está para nascer é contrair e prender o bumbum, fazendo o peidinho sofrer e o coitadinho do pum vendo o seu ninho escurecer. Como ainda é um peidinho bebê, não consegue se defender. E de tão espremido ele morre, sem ser socorrido da porra e que emana do seu próprio ser. E quem peidou ainda abana da forma mais desumana, pensando que vão perceber o peido recém-nascido. Depois de ser concebido já está predestinado e aí tem que ser assumido. Não pode ser rejeitado, porque o peido abortado é o peido massacrado, destruído e diluído. E a bunda que estragaram, peido recém-nascido, merece uma hemorroida, bem no fundo do furico. O peido adulto é assim, é peido do começo ao fim. Todo mundo quer peidar ao mesmo tempo, ninguém respeita o peido do outro. O peido já vem tremendo do buraco de esgoto como uma peida como pode. Vacilou, o peido explode, bem na cara do senhor. Porque quem não consegue peidar é obrigado a cheirar. Convidava, descoberta por um perito não muito sério, revelava o grande mistério do famoso peido em pó. Pode até parecer esquisito, mas as pirâmides do Egito foram todas soerguidas graças aos peidos do antigo faraó. Porque se não fosse aquele faminto fó peidando aquela poeira, talvez eu hoje não estivesse escrevendo tanta besteira de uma só vez. Está escrito no destino que o peido palestino foi expulso do caminho, enquanto que os hebreus, por ordem de Zeus, depois que peidavam, limpavam a bunda no pergaminho. O resultado melou toda a história.
Embaralhou nossa memória, misturou cachaça com vinho, peidou de desgraça pelo buraquinho, saiu o peido grosso, o peido fino, confundiu profano com divino, grego e romano virou silvarino, Aristóteles nasceu nordestinos, Platão então cismou que era Joãozinho 30, terminou sujando o peido de tinta, cagou toda a filosofia. Ou melhor, cagou em toda a filosofia. A comédia peidou em cima da tragédia. Sófocles não entendia. Aristófanes se divertia. Eurípides já estava todo com tantos peidos que gerava. Ésquilo entrou na folia e peidava mais do que escrevia. A coisa só se acalmou quando Cristo ressuscitou e a história recomeçou. Já na Idade Média, quem peidasse não era cristão. Não tinha desculpa, nem perdão. Era pecado sem salvação. Coitado do herege pagão. Que situação! O réu em questão era excomungado, condenado e queimado pela Santa Inquisição. Meu avô, que Deus o tenha, seja, para peidar fez tanto alarde, foi assado no forno de lenha por um bispo peidão e covarde. Quantos inocentes não morreram nesse mundo por um peido estupefacto? E tudo por causa desse conceito jucundo de ter que se peidar no anonimato. Porque eu penso que o peido é um direito de todo cidadão. E vocês, o que é que pensam? Ora, digam lá! Não pensam. Peidam-se. Todos devem ter liberdade de opção. Do operário ao empresário, do jovem ao velho, pois se o peido até já consta no dicionário do Aurélio, em qualquer enciclopédia, e hoje já é assumido até pela classe média. Por isso peidar é mais do que um compromisso. Peidar é uma atitude digna de virtude. Quem não peida é bronco e rude, e no fundo não aceita transcender com plenitude. Afinal, não peidar, para quem já não sabe, é prejudicial à saúde. E o peido a nós não cabe reprimir nem proibir. Me desculpem. Aí, 5 peidos federam mais do que 20 anos. Federam mais de 20 anos. Estragaram os nossos planos de peidar com liberdade, mas depois desses tantos danos à nossa dignidade, podes peidar à vontade, Márcia. Tenta sentir o sabor, o cheiro. Isso que vem peidinho, Eduardo. Mas peidem com civilidade. Este é o conselho que vos dou. Experimentem peidar de cabeça para baixo. Anda lá, Eduardo, põe de cabeça para baixo e peida-te à vontade. Para espalhar bem o fedor. Mas cuidado que o peido não é despacho de macumba nem xangô. Está sentindo alguma dificuldade? Está doendo o teu